Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sim, esse é o vídeo mais pedido deste canal, é o vídeo mais pedido do meu Instagram. Como eu fiz para fazer o visto de trabalho, como fazer o visto de trabalho, regras do visto de trabalho, benefícios do visto de trabalho, tudo sobre o visto de trabalho aqui na França. Então vou tirar todas as dúvidas que vocês mandaram lá no Instagram e outras dúvidas em geral sobre o processo de visto de trabalho, né? No meu caso é o visto salarié. E eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Tem a minutagem, então se você quiser pular para alguma dúvida específica, só pular direto para os minutos onde está escrita a dúvida. Então, bem fácil. Já deixa seu like, se inscreve nesse canal para quê? Para o conteúdo ser distribuído e chegar nas pessoas que estão procurando essa informação, tá bom? Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna Lewis e aqui eu falo muito sobre vida na França, intercâmbio, e aí a gente agora também tem podcast de francês e podcast sobre autoconhecimento, assim, do nada, no meio da vida na França tem autoconhecimento. Então, assim, dá uma explorada, já tem bastante coisa aqui no canal, principalmente se você tem interesse em imigrar. E é isso, bora pro vídeo. Primeira coisa importante pra gente saber sobre o visto de trabalho é que não tem limite de idade, então é a coisa que mais perguntam, né? Limite de idade. Não tem limite de idade, não é igual intercâmbio que precisa ser até 30 anos, ou não tem limite de idade. E também não tem profissões específicas para fazer o visto de trabalho. Então pode ser para qualquer tipo de trabalho, pode ser para profissões, né, tipo, mais renomadas e tal. Pode ser para profissões ou empregos mais, tipo, restaurante, garçonete, babá, igual foi o meu caso. Então, pode ser para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de idade. Segunda coisa que é importante, você está na França ou no Brasil. Também não importa, qualquer um dos casos você pode ter um visto de trabalho. Porém, se você estiver na França, não pode ser como turista, tá? Turista não tem direito a visto. Eu sempre falo isso, eu deixo muito claro. Não venha como turista para a França achando que vai chegar na França e vai mudar seu visto, porque você não tem como mudar um visto que não existe, né? Já que turista não precisa de visto na França. Então, se você chegou como turista, você não tem nenhum visto. E aí não dá pra você mudar de visto sem ter um visto. Então, ou você está na França de forma legal, seja como au pair, como estudante, como férias-trabalho, porque eu já vi no site que dá sim pra mudar o título de férias-trabalho para salarié, no site oficial do governo, que inclusive está aqui aberto. Então, ou você tá com um visto válido, e aí nesse caso anula se você tem um visto de vir familiar, se você, tipo, casou com alguém e tem um visto, aí você não tem o direito, tipo, não tem motivo, né, pra trocar pra um visto de trabalho. Mas se você tem um visto normal, você pode já fazer essa mudança de um visto para o visto salarié, né, para o visto com o contrato CDI. Se você está no Brasil, esse vai ser o seu primeiro visto e antes de vir para a França, você precisa fazer esse procedimento ainda no Brasil. Então, o procedimento eu creio que ele seja ainda mais fácil se você está no Brasil. Porém, a única diferença, assim, que vai ser um pouco mais difícil é que você tem que achar um emprego antes de ter o visto. Então, diferente do visto férias-trabalho, por exemplo, no visto salarié, né, no visto de trabalho, você precisa primeiro ter um emprego. E é essa pessoa que vai te contratar, né, essa empresa, pode ser serviço público, pode ser um particular, né, que eles chamam, que é tipo uma pessoa física que vai te contratar. Pode ser também, só que essa pessoa tem que te contratar, tipo, antes de fazer o seu visto. Porque é ela que vai fazer o seu pedido de visto, é ela que vai fazer o seu pedido de autorização de trabalho para a prefeitura antes de você sair do Brasil e antes de você, de fato, ter os seus documentos em mãos. Então, a primeira coisa, antes de tudo, você estando no Brasil, você estando na França, é que você precisa ter um emprego. Sim, você precisa achar. E a parte mais difícil é essa, por quê? Porque você tem que, né, tipo, ter um emprego que a pessoa esteja motivada o suficiente para te contratar ao ponto de solicitar uma permissão de trabalho para você e o seu visto salarié. Aí, por que essa pessoa tem que estar motivada o suficiente? Porque, obviamente, é um processo que é um pouquinho burocrático. Não é difícil, eu não achei difícil, a gente fez todas as etapas aqui. Eu fiz o meu visto com a família que eu estava no au pair, então acabou o meu ano de au pair, fiz só um ano de au pair. E aí acabou meu ano de au pair, eu fiz a mudança de status de au pair para
salarié. Então a gente fez todo o processo, foi um pouquinho burocrático, mas não foi difícil, a gente só teve que cumprir as etapas e o tempo certinho. E acho que também tem essa diferença de região para região. Então, quando a gente fez, a gente perguntou para a prefeitura da região que a gente mora, a prefeitura mandou as instruções e a gente foi seguindo de acordo com o que eles estavam mandando. Hoje em dia, eu já vi aqui no site oficial que você pode fazer todo esse pedido direto pelo site oficial do governo. E eu tenho uma aluna da mentoria de au pair que fez isso direto estando no Brasil. Então, ela ia ser au pair, ela estava buscando família, e aí a família ofereceu direto um visto de trabalho. Então, eu ajudei ela pra gente entender como funcionava para fazer esse processo de visto de trabalho estando direto no Brasil. E todo o procedimento a família fez direto pelo site oficial e deu tudo certo. Ela já chegou na França com o visto de trabalho. Então, é possível fazer estando na França ou no Brasil, como eu expliquei. Só que primeiro é isso, você tem que ter um emprego e que a pessoa esteja motivada para fazer essas démarches, né? Para fazer todas as etapas administrativas até você conseguir ter o documento em mãos. Então, vamos lá. A primeira coisa que a pessoa que vai te contratar tem que fazer é solicitar uma autorização de trabalho para você. E na lista dessa autorização de trabalho que ela vai solicitar, eles pedem uma comprovação de que nenhum outro francês quer ocupar essa vaga, esse cargo, e é por isso que ela está oferecendo para um estrangeiro. Então, é o que eles chamam de la publicité préalable de l'offre d'emploi. Então, eles estão fazendo tipo uma publicidade da vaga de emprego antes de contratar um estrangeiro. Essa a definição que eles dão aqui no site oficial, que é basicamente falar: vamos dar prioridade para os nossos nativos antes de trazer alguém de fora. Ou vamos nos certificar que quando a gente traz alguém de fora é para fazer um serviço que nenhum francês é capaz ou nenhum francês está a fim de se submeter a esta vaga. No meu caso, a gente fez, eu acho que durante uns 2 meses, essa publicidade. Então, você tem lá os sites de vagas, a pessoa vai anunciar a vaga e vai esperar vir alguém atrás da vaga, ou não, nesse caso. E aí, quando não vier ninguém atrás da vaga, a pessoa vai falar para a prefeitura: olha, eu anunciei a vaga, mas ninguém quer a vaga nessas condições. Ou as pessoas que vieram atrás da vaga não se encaixam nas condições que eu propus aqui, que eu tô precisando, então é por isso que eu vou contratar um estrangeiro. Mas aqui no site oficial do governo, eles falaram que você precisa fazer isso por 3 semanas apenas. Então, durante 3 semanas, essa vaga tem que ficar lá no ar, e depois você vai imprimir todos esses papéis e mostrar que não veio ninguém, ou que as pessoas que vieram, né, justificar por que essas pessoas que vieram atrás da vaga não se encaixam nos requisitos. É claro que nesse momento é bom a gente dar uma boa mascarada nessa vaga para, de fato, ninguém, né, se a gente pôr uma vaga boa demais, com certeza vai aparecer um francês querendo ocupar esse cargo. Então a gente precisa ter critérios bem, digamos assim, restritos para a gente poder conseguir provar isso para o governo. Bom, aqui no site oficial do governo eu vou deixar esse link especificamente no primeiro link aqui da descrição, se vocês quiserem olhar. É o site do Service Public. E aí aqui temos fazer uma solicitação online de uma autorização de trabalho para a contratação de um estrangeiro. Então, aqui está especificando que é uma démarche en ligne, ou seja, é uma burocracia que você tem que fazer online. Aí aqui você vai ter esse botão, ir para a démarche en ligne. Não sei fazer tradução simultânea. Quando você vai para a démarche en ligne, ele tem várias informações aqui que ele te explica sobre você ter que fazer primeiro essa publicidade de 3 semanas, na hora que você for contratar um estrangeiro e tudo isso. E aqui embaixo ele já dá as etapas que você vai precisar fazer, são 8 etapas. E aqui parece bem simples. Primeiro ele vai identificar as próprias informações, né, de quem está contratando. Depois o tipo de recrutamento que ele está fazendo. As informações da pessoa que vai ser contratada, no caso você. Informações da vaga em si, que está sendo proposta. Informações do contrato, ou seja, normalmente aqui a gente está falando de CDI. Eu não sei se CDD é possível fazer também. Para quem não sabe a diferença, CDI é contrato de duração indeterminada. Então, seria tipo um CLT no Brasil, né? Tipo, quando você assina a carteira, você tem um contrato com aquele empregador que é de duração indeterminada. A gente não sabe quando vai se terminar. Então, é isso que significa CDI. O CDD é um contrato de duração determinada. Então, é tipo, vou fazer esse contrato aqui por 1 ano, e aí por 1 ano a gente vai testar se funciona ou não,
e aí depois desse 1 ano acabou, entendeu? Então, tipo, essas são as diferenças, é por isso que o contrato CDI é o que está sendo tratado aqui. O CDD, eu não sei dizer se funciona também para o visto de trabalho. E daí aqui, enfim, vai colocar informações do contrato. Aí aqui temos, no 6, justificativas. Então a gente tem todas as justificativas, no caso que, né, não tem ninguém interessado na vaga e tudo isso. E também acho que nesse caso aqui vai colocar os documentos de identidade de todo mundo. Enfim, vai mandar todas as informações que eles pedem. Aí aqui, recapitulativo, recapitulando, seria verifique as informações e todos os documentos que foram solicitados, se está tudo correto. E aí aqui, confirmação. Então são essas 8 etapas que ele faz online, que foi o que essa minha aluna da mentoria fez no Brasil. Todas as etapas, e aí depois esse pedido ele vai automaticamente ser enviado para a prefeitura e vocês têm que esperar até a prefeitura dar uma resposta. Quando a prefeitura dá uma resposta, eles emitem um papel dizendo que essa pessoa está sendo autorizada a pedir um visto de trabalho, porque essa é a autorização dela de trabalho. Ela está autorizada a trabalhar e por isso ela pode solicitar um documento de trabalho. Então, primeiro, isso aqui que a gente fez é para solicitar a autorização. Então, a gente solicita primeiro a autorização, foi o procedimento que eu fiz também, só que nesse caso eu não fiz online, eu fiz direto com a prefeitura, tive que imprimir todos os documentos, mandar para eles pelo correio e tal. Agora eles estão fazendo online. E com esse papel de autorizado a trabalhar, né, digamos assim, todas as informações que eles dão, aí sim você vai conseguir pegar um agendamento. Se você estiver no Brasil, no caso, você vai pegar um agendamento no consulado e levar todos os documentos que você precisa complementares. Nesse caso, tem que olhar a lista oficial, né? No consulado do Brasil vai ter coisas normais, tipo passaporte, comprovante de residência, seguro, enfim, vai ter todas essas coisas. Acho que tem carta de motivação também. E no caso da França também são outros documentos que você precisa olhar na prefeitura que você vai solicitar o visto. Então, o ideal é você mandar um e-mail para eles pedindo essa lista de documentos oficial, porque você não pode chegar lá no dia do seu agendamento faltando documento ou com documento incorreto, porque aí você não consegue dar entrada no seu visto. E os agendamentos são bem disputados, digamos assim, né? Então, não compensa você perder um dia do agendamento porque você chegou lá com os documentos incorretos. Então, peça para a prefeitura da sua região. Isso é muito importante porque não existe uma lista para a França toda. Cada prefeitura de cada região é assim como o consulado do Brasil, cada consulado vai ter a sua própria lista de documentos. Então, se você não pegar a lista oficial da região que você está indo lá, você corre o risco de ter o seu visto negado. Então, manda um e-mail para eles solicitando gentilmente a lista oficial de documentos para o Visa Salarié. E aí, com essa lista oficial, você vai preparar todos os seus documentos na ordem certinha que tá lá, inclusive o formulário. Então, sempre vai ter um formulário para você preencher. Formulário de pedido de visto. Nesse caso do Brasil, é formulário de pedido de visto de longa duração. E aí, você vai preencher todas as informações certinho, com os dados de quem vai te contratar e tal, o contrato, todas essas informações, a vaga que você vai ocupar e etc. E todos os documentos que eles estão pedindo. E aí, sim, você vai chegar lá no dia do agendamento, seja no Brasil, no consulado, seja na França, direto na prefeitura, e aí vai fazer o seu pedido de visto com todos esses documentos e com a sua autorização de trabalho. E aí eles vão te dar um documento que chama récépissé, que é um documento que está escrito que você já fez o seu pedido, que você está legal no país e que você está aguardando receber, de fato, o seu titre de séjour. No caso do Brasil, ela veio com um visto mesmo. Quando ela foi no Brasil, ela veio com um visto, que eles chamam de VLS, se eu não me engano. E aí, quando ela chegou na França, ela fez o pedido do titre de séjour, que é aquele cartãozinho, de fato, de residência, né? O título de séjour. Então, é isso. Eu espero que eu tenha explicado todo esse procedimento para fazer o visto. Então, como vocês puderam ver, não é difícil, só que tem etapas, né? Primeiro, você tem que achar o trabalho. Segundo, fazer a autorização de trabalho, que é pedida pela pessoa que vai te contratar. E, em seguida, com essa autorização de trabalho, você pega toda a lista oficial de documentos e vai até o seu rendezvous para poder fazer a sua entrevista lá e etc. Então, a primeira pergunta aqui, alguém falou assim: além do contrato CDI, precisa de outros documentos? E se foi demorado para fazer a transição au pair para o visto de trabalho? Então, o contrato CDI é, como eu expliquei, só no final, né? Você já tem o contrato CDI, mas antes dele você precisa ter uma autorização de trabalho.
Então é isso. E os demais documentos são coisas básicas que você precisa mesmo. Tipo, seu passaporte, certidão de nascimento, comprovante de residência, todas essas coisas. E se foi muito demorado? Sim, foi demorado, porque no nosso caso, como era fazendo tudo pelo papel, né? Não tinha essa parte online do negócio, então a gente estava tendo que enviar para a prefeitura pelo correio, aí a prefeitura não estava muito convencida, pediu mais documentos, aí a gente enviou o resto dos documentos pelo correio, então demorou total aí uns 5, 6 meses para de fato eu conseguir fazer essa transição e ir até a prefeitura fazer a minha entrevista. Alguém fez essa pergunta aqui bem interessante: quais os seus direitos quando se tem um CDI ou um CDD? Então, quando você tem um contrato, né, um CDI ou um CDD mesmo, é como se você tivesse uma carteira assinada no Brasil, né, um CLT. Então, você está sendo declarado para o governo como um empregado, né, francês, digamos assim. Sendo estrangeiro ou não, você tem os mesmos direitos que um empregado francês, né, que um funcionário francês. Então, você vai ter todos os direitos que incluem as semanas de férias no tempo que você trabalha, né? Que inclui o assurance maladie. Então, se você entrar em afastamento por doença, você tem direito a receber dinheiro também, como se fosse o INSS do Brasil. Se você for demitido ou se vocês entrarem em um acordo de demissão, você tem direito ao seguro-desemprego, que é também um direito do CDI ou do CDD. Então tem vários desses direitos que você tem quanto funcionário, quanto trabalhador francês, como se você tivesse de carteira assinada do Brasil. E também quando você está num contrato CDI ou CDD, você recolhe impostos que contribuem para todas essas coisas, né? Que contribuem para o seguro-saúde, que contribuem para o seu a aposentadoria, que contribuem para o seguro-desemprego e tudo isso. Então, todos esses direitos estão inclusos dentro do contrato CDI e o contrato CDD. Próxima pergunta. Mulher, vou cuidar de umas crianças e a moça quer fazer um contrato CDI. Fui perguntar pro meu marido o que era e ele só respondeu, é igual o meu, só que ele trabalha na empresa de ônibus e eu vou trabalhar para uma pessoa física. E eu fiquei cheia de dúvida porque no Brasil existe contrato ou carteira assinada. Esse CDI é que tipo de contrato? Então é tipo isso, né? No Brasil existe contrato ou carteira assinada. O CDI, no caso, é os dois. Você tem um contrato de duração indeterminada, que é a sua carteira assinada. Porque aqui a gente não tem um documento de carteira assinada que vai lá assinar, olha, essa pessoa trabalhou aqui de tal a tal data. Isso só tem no Brasil. Então aqui o contrato CDI é, de fato, a sua carteira assinada. Então não importa se você está trabalhando numa empresa de ônibus, se você está trabalhando para uma pessoa privada, se ela vai assinar a sua carteira, esse é o contrato CDI, ela vai recolher seus impostos normalmente. Bom, aí temos aqui a próxima. Se você tem um CDD, logo visto de trabalho temporário, você pode renovar o visto com auxílio-desemprego depois, ou o auxílio-desemprego é só para demissão? O auxílio-desemprego não é só para demissão, se você entrar em um comum acordo, ou no caso do CDD que já tem uma data prevista para finalizar, você recebe o seguro-desemprego até você achar outro emprego. Com o caso do visto, eu não sei como seria se o seu visto acaba junto com o seu CDD, porque eu nunca vi esse caso acontecer. Tipo, o seu visto acaba junto com o CDD e aí você não renova o CDD, não acha outro emprego, não faz nada. Então, assim, idealmente, se você terminou um contrato CDD e você quer continuar na França, quando você já sabe que você vai terminar porque tem uma duração determinada, você já busca outro emprego. Porque aí com outro contrato, seja um CDD ou seja um CDI, você pede outro visto. Com um seguro-desemprego você não pode pedir visto porque não existe visto de desemprego. Então só existe visto de trabalho, ou visto de estudante, ou visto de alguma coisa. Então seguro-desemprego não fornece nenhum tipo de visto. Se a dúvida era essa, seguro-desemprego não fornece nenhum tipo de visto. Mas como o CDD já tem uma data prevista para o fim, você idealmente já se programa para achar outro emprego e conseguir com esse novo contrato, seja o CDI ou seja o CDD, você conseguir ficar legalmente no país. Porque você vai ter direito de receber o seguro-desemprego se você tiver trabalhado pelo menos 6 meses. Né? Antes disso não, mas se você tiver trabalhado pelo menos 6 meses no CDD, você tem direito a receber o seguro-desemprego, mas se você não tiver direito de ficar legalmente no país, não faz sentido. Então, o ideal é você conseguir conciliar uma coisa com a outra, porque o seguro-desemprego não fornece visto. Quais as diferenças para as empresas de contratar um estrangeiro em CDD ou CDI? Mais a questão de burocracia e financiamento de autorização de trabalho. Na real, os dois precisam de autorização de trabalho. A diferença é que o CDI é mais a longo termo, né? Porque se você quer ficar com uma pessoa
só 6 meses, porque é um trabalho bem específico que você só precisa 6 meses, aí o CDD é melhor, né? Porque aí você já sabe que 6 meses e depois acabou. Mas também pode existir um CDI se você já tá pensando em ficar só 6 meses, pode também ser um CDI. Só que o CDI ele é mais visado a longo termo mesmo, você vai ficar vários anos nesse trabalho, a empresa quer guardar esse profissional para vários anos, quer que esse profissional se projete nessa empresa para vários anos, e aí já faz logo o contrato CDI. Mas se não for o caso, se for tipo uma coisa realmente só para um período específico, aí é o CDD. Mas não tem muito mais diferença, porque de qualquer forma existe os mesmos impostos, existe tudo que a pessoa tem que pagar por trás disso, então não faz muita diferença. Um título de trabalhador temporário ou o visto longo pode ser renovado como estudante depois, mudança de status. Qualquer visto pode ser renovado para outro visto se você tiver como comprovar esse visto. Entendeu? Tipo assim, você tem um visto de trabalho temporário, aí de repente você virou estudante. E aí o seu visto de trabalho temporário acabou, você vai fazer um visto de estudante porque agora você é estudante. Então não importa muito que tipo de visto seja mudado para qual outro visto, se você conseguir comprovar que você tá nessas condições. Entendeu? Tipo, você só não pode voltar, digamos assim, pro au pair, por exemplo. Ah, eu vim como trabalhador francês e tal, e agora eu quero ser au pair. Aí não vai funcionar, não vai conseguir. Mas de resto, você pode mudar de visto de trabalho para estudante, de estudante para trabalho, e só depende de como você tá nesse país, né? Aí você precisa ter os documentos que comprovem. Então, para fazer um visto de estudante, você tem que estar estudando, por exemplo. Porque é com essa matrícula que você vai conseguir ir fazer o seu visto de estudante. Mas não tem problema nenhum sair de um contrato CDD temporário para um visto de estudante se você começa a estudar. Essa aqui ficou um pouco confusa, mas enfim, vou responder mesmo assim. Me disseram que quando você compra o aviso prévio não tem direito ao seguro-desemprego, mas quando você apenas informa a empresa que a partir de tal dia não irá mais trabalhar, assim você consegue o seguro-desemprego. É verdade? Não, porque se você informa a empresa que a partir de tal dia você não vai mais trabalhar, você tá pedindo demissão, no caso. Se você pede demissão, assim como no Brasil, você não tem direito ao seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego ou é em comum acordo, então vocês, a gente realmente não vai continuar e tal, as duas partes assinam, que é uma rupture conventionnelle, e aí você tem direito ao seguro-desemprego, ou a pessoa te demite. E aí, dependendo da demissão, se for, por exemplo, por justa causa, aí você não tem direito ao seguro-desemprego também, porque é justa causa. Mas se for, tipo, uma demissão sem justificativa, aí você tem direito à justa causa. O aviso prévio não tem nada a ver, é uma convenção entre você e o empregador, porque pode não ter aviso prévio. Vocês concluíram juntos que vocês vão terminar o contrato naquela data, vocês assinam a rupture de conventionnelle e acabou. Você não precisa cumprir aviso prévio, mas cumprindo aviso prévio ou não, você tem direito ao seguro-desemprego dependendo do tipo de rupture que você fez de contrato, entendeu? Então não tem a ver com o seguro, tipo, não tem a ver com o aviso prévio em si, mas com qual tipo de rupture, né? Qual tipo de encerramento de contrato você fez, porque tem que ser nessas condições para que você tenha direito ao seguro-desemprego. Então é isso, acho que essas foram as dúvidas que surgiram mais aqui no Instagram. Espero que eu tenha tirado. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que quando eu puder eu venho aqui fazer outro vídeo ou responder os comentários do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Tchau!